enfiou a serpente na agulha e começou a costurar. Hoje vamos bater um papo sobre Hora de Alimentar Serpentes, de Marina Colasanti, leitura obrigatória do primeiro exame de qualificação do vestibular 2020 da UERJ, logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Hora de alimentar as serpentes que habitam sua cabeça. Hora de Alimentar Serpentes é uma antologia que reúne 206 minicontos de autoria da escritora e jornalista ítalo-brasileira Marina Colasanti, publicada em 2013 pela Global Editora. Resumir essa obra é uma tarefa praticamente impossível, afinal, estamos falando de uma coletânea de textos que não possuem uma construção narrativa única, pois cada história possui início, meio e fim dentro dela mesma, ainda que algumas dividam a mesma temática. No entanto, existe um elemento que costura todos esses textos, que é a cultura. Quadros, livros, mitos e até a cultura comportamental do ser humano serviram de inspiração para Marina Colasanti nesse livro. O gênero textual que encontramos aqui em Hora de Alimentar Serpentes é o miniconto ou microconto, que é um tipo de narrativa minimalista onde o escritor desenvolve sua história com o mínimo de palavras possíveis, atentando, claro, para que a estrutura ofereça os requisitos básicos de uma construção narrativa, como personagem, cenário e ação, ainda que esses elementos estejam implícitos no texto. Dessa forma, as principais características do miniconto são a concisão, brevidade da narrativa e a consequente participação do leitor, cujo exercício imaginativo é parte importante para se compreender aquilo que está apenas sendo sugestionado, não mostrado expressamente no texto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Página 123. Teu pai, meu filho, era forte como o carvalho no fundo do jardim. Mas não há nenhum carvalho, nem temos jardim. Justamente. A partir desse pequeno diálogo, observem as inúmeras possibilidades. Por que mãe e filho estão tendo essa conversa nesse momento? O que será que esse homem fez? O que há no passado desse casal para que a esposa tenha esse conceito do marido? E de que tipo de força ela se refere? Uma força física ou força mental? São muitas possibilidades que uma pequena história, um pequeno recorte podem abrir para o leitor, desde que ele tenha uma imaginação para voar a partir desse pequeno trecho. Em Hora de Alimentar Serpentes, encontramos narrativas predominantemente em terceira pessoa, exceto por uma ou outra história que foi desenvolvida em primeira pessoa, e cujos enredos passeiam por diversos estilos e gêneros. Temos romance, suspense, história em quadrinhos, fábulas e até mesmo teatro. Com textos breves, a maioria ocupando poucas linhas, salvo aí algumas exceções, as narrativas desse livro são apoiadas pelo insólito, onde o incomum se entrelaça a situações cotidianas com o objetivo de nos fazer refletir sobre temas como medo, solidão, autoconhecimento, morte, envelhecimento, dentre outros assuntos que povoam as histórias que acompanhamos aqui. Segundo a própria autora, essa obra dialoga com o universo cultural que ela recebeu. Por isso, não por acaso, nos deparamos com situações bastante familiares nessas narrativas, algumas até com as quais nos identificaremos, ainda que no processo de desenvolvimento, Marina Colasanti tenha inserido elementos que alcançam o inusitado, fazendo com que o leitor saia de sua zona de conforto, mesmo diante de algo trivial. E justamente por dialogar com o universo cultural é que encontramos nessas histórias dezenas de intertextualidades, referências a outras obras, algumas diretas e outras nem tão explícitas. Figuras mitológicas como Perseu, Hércules, Medusa, artistas como Caravaggio e Matisse e até fábulas e clássicos infantis como A Cigarra e a Formiga e O Pequeno Príncipe foram revisitados, subvertidos, fundidos
ofendidos e até amoralizados sob a ótica irreverente e crítica da autora, resultando em textos provocantes, inusitados e que chegam a conclusões inesperadas, como nos contos Andrômeda Serrana e Paris com o Jarro de Peixes. Notei aqui também a influência de questões metafísicas discutidas por João Guimarães Rosa nos contos A Terceira Margem do Rio e O Espelho, revisitados e presentes direta ou indiretamente em minicontos como Para Conservá-lo no Justo Lugar e O Porto, sobre o qual inclusive eu vou falar um pouco mais aqui no vídeo depois. Mas esses são apenas alguns exemplos. Existem muitas referências culturais inseridas nesses textos, cuja identificação dependerá da bagagem cultural de quem está lendo. Por isso, a compreensão plena dessa obra, bem como as reflexões que ela irá proporcionar, serão bem particulares e diferentes para cada leitor. Hora de Alimentar Serpentes é uma obra repleta de simbologias, conceito que já se forma no metafórico título, que sintetiza a proposta de surpreender e seduzir o consciente do leitor. Afinal, o que é a serpente, senão um ser imprevisível e sedutor? Logo no prólogo, já nos deparamos com outra metáfora que eu recitei no início desse vídeo. Enfiou a serpente na agulha e começou a costurar, que representa a exteriorização das ideias, a composição dos textos que irão provocar o leitor a refletir, alimentando o seu pensar, o que corrobora com o que encontramos no texto que inspira o título desse livro, Dia Chegaria. Hora de alimentar as serpentes que habitam sua cabeça. Concentrou o pensamento em pequenas criaturas vivas, rã, passarinho. Um gosto de sangue chegou-lhe à boca, e o mover-se do novelo sibilante, que antes intuía, aquietou-se. Sua segurança estava garantida por mais algum tempo. Dia chegaria, entretanto, em que suas inquilinas haveriam de pôr ovos. Além da metáfora, outras figuras de linguagem também se fazem presentes na construção dessas histórias, especialmente a ironia. Vale notar que em muitos desses textos encontramos no título um comentário sarcástico que antecipa a proposta pretendida pela autora. Eu vou citar para vocês dois exemplos. O primeiro, apesar de, página 291. Talento e treino haviam feito dela a atração principal do Gran Cirque de Pulgas. Morreu intempestivamente, confundida com outra qualquer e esmagada entre as unhas. Portanto, apesar de ser famosa, ela morreu como qualquer outro. O outro exemplo que eu tenho para vocês é o Como Previsto, da página 301. Um homem sonhou que era uma espiga e que, o vento batendo, deitava sobre a terra seus grãos. Acordou e disse à mulher: felizes somos, porque teremos muitos filhos que povoarão a terra. Nos anos seguintes, tiveram muitos filhos e os criaram. E quando estavam criados, a guerra os chamou, e uma rajada os deitou sobre a terra. Por isso, aqui, como previsto, os filhos deles semearam a terra, mas não da forma como ele havia imaginado. Mas de todos os textos, os 13 contos que compõem as histórias de insônia foram as minhas preferidas nesse livro. Neles, Marina Colasanti revisita o tradicional conceito do homem que conta carneirinhos pulando cercas para dormir e acrescenta um novo elemento: o lobo, explorando a partir daí as possibilidades que essas três figuras podem proporcionar, que vão desde o lobo atacando os carneirinhos até o homem decidindo tocar o seu rebanho. Quando chegamos ao final do livro, nos deparamos com um mini-conto intitulado O Porto, que diz o seguinte: e o navio fantasma atracou na terceira margem do rio. Temos aqui um conto que simboliza a conclusão da leitura, assim como sintetiza a experiência que essa leitura proporcionou ao leitor. O navio fantasma desse texto nada mais é do que uma metáfora para o próprio livro
em si, cuja leitura obriga o leitor a sair de sua zona de conforto ao ser confrontado com as ironias e as situações inusitadas do dia a dia, que aqui ganham contornos provocantes e sarcásticos nas palavras de Marina Colasanti. O momento em que esse navio fantasma atraca na terceira margem do rio, uma referência ao famoso conto de João Guimarães Rosa, se traduz na crença da autora de que, ao fim dessa viagem ao imaginário em que ela nos conduziu através de suas histórias, nós, leitores, tenhamos alimentado nosso raciocínio com novas ideias, novas perspectivas subentendidas por trás de suas palavras nesses textos. Aos vestibulandos, a minha dica para trabalhar essa leitura é intensificar os estudos das figuras de linguagem que se fazem massivamente presentes nessas histórias e que podem, obviamente, serem objetos de questão na prova. Mas não fiquem obcecados tentando entender todas as histórias que vocês leram aqui, pois, como eu já havia alertado aqui no vídeo, a compreensão plena dessas narrativas depende da sua bagagem cultural, que obviamente não surge do dia para a noite. Portanto, se você não entendeu algum ou alguns desses textos, relaxa, é natural, porque esse é o tipo de livro que agrega novas impressões a cada releitura e de acordo com o amadurecimento cultural do leitor. Pare, releia o texto e se você ainda continuar não entendendo, passe para o próximo, porque dificilmente isso irá te prejudicar no momento da prova. Conforme eu já havia adiantado no vídeo de apresentação dos livros do vestibular 2020 da UERJ, Hora de Alimentar Serpentes não é o tipo de livro que vocês vão encontrar com facilidade em PDF perdido aí pela internet. A opção mais barata de compra é o e-book disponível no site da Amazon, que está custando R$ 31,00 e que pode ser lido tanto em dispositivos Kindle como também em tablets, celulares ou computadores através do aplicativo da Amazon, que é gratuito. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir esse livro através do site da Amazon, tanto no formato e-book quanto no físico. Lembrando que ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão, sem que você pague nada mais por isso, claro, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.